Olá Brasil, a paz do Senhor Jesus e ao mundo, que Deus nos abençoe a todos abundantemente. Estamos no ar com o poder sobrenatural da fé. Na verdade é o plantão, desta obra, desse ministério, falando das coisas maravilhosas, extraordinárias que Deus nos proporciona. E isso a todos. Deus não olha para esta ou aquela religião, este ou aquele povo, não, ele olha para o seu povo. A Bíblia diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra, tá? Se passa por toda a terra, quer dizer que eles não estão fixos aqui no Brasil, ou lá no Japão, ou nos Estados Unidos, enfim, neste ou naquele continente, né? 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9, é isso, Fê? Sim, senhor. Olha só, os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente de Deus, tá? Então, não é você o privilegiado, sou eu o privilegiado, não. Os olhos de Deus contemplam maus e bons. Os olhos de Deus contemplam todas as raças, tá? Pessoas de todos os níveis e também pessoas pobres e ricas, cultas ou analfabetas, não importa. Não importa se você é árabe, se você é americano, se você é brasileiro, se é africano, se é europeu. Os olhos do Senhor nos dão a todos este privilégio, tá? Porque estão sempre nos contemplando a partir da nossa atitude, da nossa conduta, do nosso interesse para com Ele. Ou seja, quando manifestarmos a nossa fé, entendermos a importância dele na nossa vida, o que ele significa de fato, de verdade, aí sim vamos ver a glória de Deus, o poder de Deus manifestar, porque os olhos de Deus estão sobre a sua vida, mas se você não se interessa por ele, se você não o busca, como diz um pouquinho antes, um capítulo antes, se o buscardes, ele se deixará achar. Ou se você não faz caso dele, também não faz caso de você, tá? A iniciativa é minha, é sua, é nossa, independentemente da religião, para que Deus possa nos alcançar, nos abençoar. Então, você que está aflito, você que está preocupado, talvez até desesperado, os olhos de Deus estão sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus caminhos. Deus está olhando para você, Deus está vendo a sua aflição, a sua labuta, tá? E Ele sabe o que você precisa, mas é preciso você agir. Domingo, às 7 da manhã, nós vamos estar em Santo Amaro ministrando, e às 10 horas da manhã no Brás. Excepcionalmente, não haverá imposição de mãos no domingo, por duas razões. Uma, porque é Santa Ceia, que é a cerimônia mais importante da igreja, mais abençoada da igreja. Ela é imprescindível, ela é fundamental, na verdade. Faz parte da nossa vida. E Jesus até disse que ela é tão fundamental, é tão importante, que Jesus disse que quem não come do pão, não bebe do cálice, ou seja, não come a carne dele, não bebe do sangue dele, representados ali no pão e no cálice, no vinho, não tem parte com ele. Imagina você não ter parte com Jesus, você vai a que lugar? Então, é tão importante a Santa Ceia que quem não participa da Santa Ceia não tem parte com ele, tá? Então, domingo é muito importante que você esteja presente. E teremos nós estaremos em 3 concentrações, uma delas em Goiás, Goiânia, a partir das 18 horas. 7, 10 e 18. 7 em Santo Amaro, 10 no Brás, 18 em Goiânia.
3 concentrações neste domingo. E domingo eu estou chamando a multidão para investir, para que possamos continuar com o programa nessa rede, né? Porque o programa, a televisão, os custos aumentaram muito, tá? E nós precisamos saldar compromissos já de algum tempo. E nós estamos chamando 30 mil pessoas essa semana para investirem R$200 nesse programa. Você vai ser um deles. Você vai receber o martelinho com óleo, contendo o óleo de Israel. E você vai investir, então, R$200, tá? É claro que tem gente que tem condições de fazer mais. Um cigano ainda jovem, pai de família, já porque cigano casa com 14 anos, 15 anos. Né? Jovem, apresentou uma oferta de R$10 mil, sem ninguém pedir, né? Nem sabia. Na verdade, eu não conhecia aquela família dele, eu não conhecia de cigano, estou conhecendo agora. Conheço várias famílias de ciganos. Tem uns que a gente vê e a gente já lembra que já estiveram em outras ocasiões. Aquela família ali, que contou o testemunho, né? Ele disse que não tinha absolutamente nada e hoje pode dar assim uma oferta de 10 mil. Por quê? Porque tem um coração aberto. Imagina se todos seguissem um exemplo e abrissem o coração. Então, seria uma coisa bem corriqueira isso que o cigano fez. E por consequência, nós poderíamos estar em outras emissoras, enfim, em outras praças no mundo inteiro, anunciando as boas novas, a palavra de Deus. Abre o coração, tira o coração do dinheiro, enfim, da coisa material e investe na obra de Deus. E você vai ver a sua vida prosperar, fluir, né? Tem gente que o Deus dele é o dinheiro, né? Eu mesmo tenho amigos, né? Tem amigo cujo Deus é o dinheiro. E aconselho, ensino, só que não adianta muito, né? Então, é bíblico isso. Quem ama o dinheiro nunca vai se fartar dele. Se você ama a obra de Deus, você vai prosperar. Então, nesta semana, você aí de Goiás, você de São Paulo, do Rio, todo lugar, Minas Gerais, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, né? Você aí do Norte, você de outros países também, investe na obra. Essa oferta é um pouco mais de $55 o valor, né? Ou 50 euros, você aí de Portugal, país aí, Inglaterra, enfim. Nós vamos investir R$200 essa semana. Conta Mais Que Vencedores está aí para você. E é urgente isso. E Deus vai honrar, tá bom? Eu quero ler um texto interessante que você conhecemos, mas que fala muito conosco. Em João capítulo 1, a partir do versículo 43, diz assim: no dia imediato, ou seja, no dia seguinte, né, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Um encontro relâmpago e um convite simples, tá? Sem nenhuma demonstração de poder, sem oferecer vantagens, tá? E resultados. Filipe se convenceu com apenas esse convite. E hoje o Evangelho ele está sendo pregado, principalmente no Brasil, de forma massacrante, tá? Porque a Igreja Mundial do Poder de Deus não é a única que prega o Evangelho, não. Tem muitas igrejas pregando o Evangelho. É claro que tem muitas que acabam se desvirtuando, né? Por causa de heresias, de fanatismo. E às vezes o sujeito é maluco mesmo. Tem coisa que a gente vê que, sei lá, é difícil de entender, né? Cusparadas e rolando no chão, enfim, se rasgando. E a Bíblia diz para rasgar, rasgar o coração em vez de rasgar as vestes, não é verdade? Lá em Joel, né? Então, parece que não lê a palavra, mas aí é problema deles, cada um vai dar conta a Deus daquilo que faz. Na verdade, não precisa mostrar não, tá, filho? Cada um vai dar conta a Deus daquilo que faz. Então,
A pergunta é: quantos milagres você já viu? Quantos milagres? Você já viu algum leproso ser purificado nesse ministério, através do programa ou pessoalmente? Você já viu pessoas com feridas enormes na perna serem curadas, pessoas curadas de lúpus, né? No último domingo, alguém apresentou-lhe laudos de uma cura, né? Curado de lúpus. Aliás, eu já ouvi falar de lúpus, né? Eu não ouvi falar daquele especificamente ali, né? Que parece ter um grau de dificuldade mais elevado, né? Ou seja, é impossível, humanamente falando, pela medicina, pela ciência, é impossível. Então, você já viu pessoas mudarem de vida, como o caso desse cigano que eu citei, através desse ministério, dessa obra? Você já viu famílias serem restauradas, pessoas saírem das drogas, pessoas que estavam na cadeia, pagando por um crime hediondo, tá? E que se converteram, foram regeneradas, foram remidas, foram transformadas, tá? E eu também já vi muitos. Eu já vi mortos ressuscitarem. Provavelmente você já tenha visto também nessa obra, paralíticos andarem. Traduzindo, eu e você temos motivo de sobra para acreditar em Jesus, né? Para seguir Jesus. Você tem motivo. Eu também tenho muitos motivos. Eu mesmo sou testemunha ocular, né? E sou também beneficiado. Eu já tive muitos atentados, muitos livramentos, já fui salvo muitas vezes pelo poder de Deus. Mas e o Filipe? O que o Filipe tinha visto? Né? Eu fico pensando. Porque Jesus chegou para o Filipe e falou: segue-me. E o Filipe foi atrás dele. Esse é bem-aventurado mesmo, esse sujeito. Também não é à toa que depois Filipe, a sombra de Filipe, a presença de Filipe numa cidade mudava todo o clima, o ambiente da cidade. Aliás, da província. Filipe chegava em Samaria, numa ponta da província, na outra ponta já tinha gente curada. Por quê? Porque uma pessoa que não oferece resistência aos convites sagrados, aos convites de Deus, né? Uma pessoa que não oferece resistência aos conselhos de Deus, ela também tem facilidade em tirar de Deus aquilo que ela precisa, né? Já entra até o versículo, né? Que os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte. Ele se mostra forte na vida daquele cujo coração é totalmente dele. O que é mostrar-se forte? É fazer essas coisas maravilhosas que só Deus pode fazer, né? Aliás, se a gente for levar mesmo ao pé da letra, uma pessoa cujo Deus mostra forte na vida dela, ela é invencível nas batalhas. Ela consegue coisas impactantes mesmo para o mundo, assustadoras, tá? E não tem barreira, não tem obstáculo, não tem impossíveis para ela, né? E interessante é que Filipe conseguiu chegar nesse patamar, né? Porque, na verdade, Jesus era os olhos do Pai ali, né? Sim. E quando ele encontra Filipe, ele disse: segue-me. Então Filipe, ele imediatamente pôs-se a seguir Jesus. E ele só havia lido, né, na lei que Moisés se referia a Jesus. E ele falou: encontrei. Ele não quis questionar. Vamos chegar ainda nessa parte, né? Mas isso aí não é só ele, né? Aqueles que resistiam e que questionavam Jesus, o faziam com base, inclusive, na lei, segundo eles. Sim. Nessas mesmas escrituras. Quer dizer, Filipe leu a Bíblia do passado, os pergaminhos, as leis, e quando viu Jesus, quando conheceu Jesus, interpretou aquilo ali como falando de Jesus. E os outros que leram os mesmos textos entenderam que Jesus era um impostor,
Sim. Queria tomar o lugar de Moisés, né? Um presunçoso. Quer dizer, aí você vê a diferença entre um ser humano e outro, né? A diferença entre... Aliás, a Bíblia fala, né? Que até entre as estrelas existe a diferença. Sim. Não é verdade? Até entre as estrelas tem diferença. Então, a diferença entre bispos, entre igrejas... Por quê? Porque não é Deus que determina isso. Somos nós que determinamos, né? Que escolhemos, que determinamos, né? E aí o que acontece? Os intérpretes da lei, que na teoria sabiam mais que Filipe, ou tinham obrigação de saber mais que Filipe, muitos deles botavam Jesus à prova. E o Filipe não botou Jesus à prova, pelo contrário. Filipe, segue-me. O Filipe, olha, é aquele lá de quem Moisés falou, quer dizer, do nada, assim. Aí a pergunta é, você vai precisar de quanto tempo mais de milagre para acreditar, para tomar uma atitude, para vir, para abraçar a fé, para mudar de vida, tá? Para agir a fé? De quanto tempo mais você vai precisar para ter mudanças? Porque Deus não vai entrar pela janela na sua vida, pela brecha, não. Aliás, Jesus, ele disse no Apocalipse 3:20 o seguinte, eis que estou à porta e bato. Mas você sabe o que eu estava observando? Eu já li tantas vezes, né? Aliás, a Bíblia, né? Todas essas passagens eu já li muitas vezes. Deus sempre fala de forma diferente, porque a Bíblia é diferente de tudo, né? Eu estava meditando à noite anterior, a noite retrasada, né? Sobre essa passagem, eis que estou à porta e bato, né? Porque pressupõe-se que para bater uma pessoa tem que, agir desta maneira. Só que Jesus, ele não bate como o Valdemiro bate para abrir a porta aqui, ou a Francileia, ou você. Porque ele bate com a voz, ou seja, com a palavra dele. E com os milagres, com essas coisas que estamos comentando aqui, que é o assunto do programa de hoje. Né? As obras, demonstração de poder. Porque ele fala assim, eis que estou à porta e bato. Ele poderia ir completando, continuando. Se alguém ouvir o meu batido, o barulho na porta, ele não fala, se alguém ouvir a minha voz. É a primeira vez que eu percebo que alguém bate de forma diferente, ou seja, com a voz, né? Sim. Ele bate com a voz, ele não bate com as mãos, ou com a mão, não. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, é isso mesmo, meu filho? Aí, se alguém ouvir a minha voz, né? Quer dizer que quando ele fala, como está falando hoje, né? Quando a palavra de Deus é pregada, é exatamente Jesus batendo na porta, né? Sim. Quando ele restaura, por exemplo, um leproso, quando ele ressuscita um morto, quando ele cura um paralítico, um cego, um surdo, quando ele liberta um drogado, um criminoso, uma criatura que estava prostrada lá na rua, na Cracolândia, esta é a forma dele bater, ou seja, dele avisar você que ele está do lado de fora querendo entrar na sua vida, querendo provocar mudanças na sua vida, tá? E aí, voltando, em João, Filipe não precisou de muita coisa, né? Aí diz assim, Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os apóstolos, os profetas, perdão. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Ele está fazendo uma afirmação, né? Sim. Embora não tivesse visto assim
nada extraordinário, né? Nada de outro planeta, digamos assim. Porque você há de convir que não é comum ver paralítico andando em todas as igrejas por aí, né? Não é comum, não é natural ver ele. Não é toda igreja que você vai que você vê um leproso purificado, com laudos antes e depois, um morto que ressuscita, um cego de nascença que enxerga, tá? Um criminoso de alta periculosidade, condenado a muitos anos de cadeia por crime hediondo transformado, falando de amor, né? Não é comum, não é normal isso. Mas você vê todos os dias aqui, todos os dias. Aí o Felipe falou para o Natanael, ele afirmou, né? Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiram os profetas. Aí diz assim, ó, Jesus, ele afirma, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Que coisa, hein? Você viu, o Natanael já não teve a mesma facilidade, a mesma atitude, né? Do Felipe. Ele não precisou de muito também, mas ele achava insignificante a cidade, né? De onde vinha. É improvável, né? Sim. Porque as pessoas, elas confundem o sobrenatural com o natural, as obras do Altíssimo com as obras dos terrenos, dos homens, né? As pessoas não entendem que é Deus quem faz os impossíveis acontecerem, tá? E Deus não precisa de circunstâncias favoráveis. Por exemplo, uma metrópole ou uma cidade que tem um histórico de... Quando eu, por exemplo, quando eu ouço falar num poeta novo ou um escritor, eu já começo a pensar em algumas cidades ou estados. Quando alguém me questiona, pô, você ouviu aquele escritor, aquele poeta novo que apareceu na televisão? Aí eu fico imaginando, é da Bahia ou Minas Gerais? Ou vice-versa? Porque é tradição isso aí, não é verdade? Então, quando você, por exemplo, quando o Natanael ouviu acerca de Jesus, e a afirmação do Felipe, né? Quando o Felipe citou os pais, né? Quase o padrasto, né? Aí Natanael questionou, né? De Nazaré pode sair alguma coisa boa, né? Respondeu-lhe Felipe, vem e vê. Porque tem coisas que não dá para explicar mesmo, né? A gente mostra esses milagres, essas obras, e o objetivo é convencer você a sair da prostração desta vida, a conquistar a vida eterna, a receber livramentos, a ter qualidade de vida. Eu não estou recrutando ninguém para o meu exército, né? Eu não sou general de nada, não. Não. Também não sou criador de nada, inventor, que nada, quem sou eu? Né? Eu só faço anunciar as boas novas. Eu sou um mensageiro dele, do Senhor Jesus. Né? Eu sou um carteiro, uma espécie de carteiro. Isso que eu estou entregando para você é uma carta, é um convite, a graça, né? Aí, por isso que eu não falo de religião, dessa ou daquela, não. Porque eu não acredito em salvação vindo da parte de religião nenhuma. Eu não. Eu não acredito em qualidade de vida proporcionada pelo homem, tá? Porque tudo vem de Deus, né? Como diz lá em 1 Coríntios 4, 7, se não me engano, quem te faz sobressair, né? O que tens tu que eu não tenha recebido? Quer dizer, tudo é dado, como diz lá em Minas, né? Tudo é dado. O diabo cria uns ditados assim é inconsciente nas pessoas, né? Tipo, lá em Minas, no interior, nada vem do céu, é o contrário, tudo vem do céu, né? Nada é de graça, é o contrário, tudo é de graça. O que eu faço? Como é que eu nasci? Você nasceu como?
Você nasceu com um cartão de crédito, talvez 1 ou 2, né? O Visa você já tinha quando você nasceu, é verdade? Uma roupa bonita. Você nasceu com tenda de microfibra, que já nem usa mais, né? De linho. Nasceu nada, você nasceu pelado, você não tinha nem pelo. Nem chapéu você tinha. Chapéu não, será? Acho que você nasceu de chapéu, hein, amigo? Então ninguém trouxe, rapaz. Sabe o que é isso? Rapaz, é uma briga. Eu sou processado toda hora, alguém tentando tirar alguma coisa como sujeito. O homem é complicado. É a ganância, a avareza. Sim. Ninguém nasceu com nada na vida. Nada. Todo mundo. Peraí, o sujeito nasce pelado de tudo. Isso aí, como é que vai? Isso é enterrado? Põe uma roupa nele, mas não vale nada. E nem pode colocar o que ele tem, né? Que senão vão lá e assaltam um cemitério. Mas se não assaltar também, vai fazer o quê? Não. Ele vai no supermercado, ele vai pegar um cofre emprestado num banco para depositar. Não é nada. Né? Ninguém é nada. Então quem é que te faz sobressair, ou seja, destacar-se, crescer, prosperar na vida? É Deus. Né? Está escrito ali. E aí o Natanael pergunta, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe falou, vem e vê. Por que Filipe falou, vem e vê? Filipe era muito inteligente e ele pensou, para convencer esse camarada vai dar um trabalho. Né? Se eu pudesse, se tivesse um mecanismo, a forma de eu fazer todo mundo, até os críticos, os opositores, os que não gostam de mim, que eu não vou nem dizer por alguma razão, porque não me conhecem, né? Não gosto porque eu estou perturbado mesmo. Você não me conhece. Mas seria uma coisa eu odiar você sem te conhecer. Não é verdade? Então, se eu pudesse fazer essas pessoas assistirem pelo menos uma reunião na igreja, para ver como Deus opera, o que Ele faz, como Ele age. Né? Lá no Paraná, o Ratinho Júnior saiu assim, impactado com o que viu. Ele já conhecia, né, o governador. Então, as pessoas têm que ver, algumas delas pelo menos. Filipe não precisou, né, nesse caso específico, né? E o Natanael, ele questionou, né? Pode sair alguma coisa boa? Então o Filipe chamou, né? O convidou. Jesus viu Natanael aproximar-se, porque Natanael foi, né? Foi. E disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Quer dizer, o Natanael não conhecia Jesus, porque Natanael não tinha a onisciência, né? Mas Jesus conhecia o Natanael. Você não conhece Jesus, mas Jesus conhece você. Você não conhece a Deus, mas Deus conhece você. Deus conhece você. Aquela introdução do programa de que os olhos do Senhor passam por toda a terra, Ele conhece você, Ele me conhece, Ele sabe dos nossos passos, das nossas preocupações, das nossas aflições. Então o Natanael ficou assustado, né? Porque Jesus falou assim, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo, quer dizer, não há intenção. Não há intenção. Né? Engraçado, eu não posso largar aqui a mesa para pegar, me dá vontade de largar, eu senti o cheiro do chá. Eu era capaz de R$10 eu não digo, até R$9 eu daria para alguém que trouxesse meu chá. Não daria também uma vez, 3 vezes de 3, né? Como é que pode, né, rapaz? É demais esse negócio. É demais, né? Vou emendar aqui. Então, eu estou precisando de um chá de gengibre. Mas cadê que tem um filho de Deus para colocar aqui? Né? Então vamos em frente. E aí o Natanael, depois do questionamento, ele fica impactado porque Jesus fala de coisas íntimas, ou seja, pensamentos, sentimentos e condutas. Porque a conduta de Natanael dizia respeito a ele e os familiares, os do convívio. Como é que eu posso afirmar que não há dolo na vida de alguém se eu não a conheço, né? Mas Jesus conhecia. Quando Jesus diz não há dolo, toda a humanidade, todos nós já ouvimos falar de
crime doloso, crime culposo, né? Doloso é que houve intenção. Isso. Né? Doloso é aquele que há intenção, aquele erro, aquela infração que o sujeito comete com intenção mesmo, planejado, né? Premeditado. E o culposo é que o sujeito, ele tem culpa, mas ele não tinha intenção de errar. E Jesus quer dizer o seguinte, esse aí erra, mas não de forma premeditada, ele é um sujeito politicamente correto. Ele é acima da média. Era um crente acima da média. Só que o Natanael ficou impactado porque ele nunca tinha tido um encontro com Jesus, né? E daí Jesus saber até da sua conduta, né? Naquilo dizer respeito a ele. E ele disse, de onde me conhece? Né? Perguntou. Ele perguntou, de onde me conhece? Versículo 48. Respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Esse estava debaixo da figueira, para uma pessoa do nível de Jesus, do tamanho de Jesus, que não existe ninguém, na verdade, ele é o único. Falar de uma coisa tão aparentemente insignificante, porque para quem vive no campo, sentar debaixo de uma árvore é normal. Eu fazia isso todos os dias. E principalmente quando eu estava pensativo, preocupado, me isolava, sentava debaixo de uma árvore. É que Jesus queria que Natanael soubesse que naquele momento de reflexão, de preocupação, né, dele, Jesus estava ali por perto, ou seja, estava participando. Sim. Que coisa boa, né? Sabe que eu fico emocionado com a palavra? Porque Natanael estava debaixo de uma figueira, sozinho. Isso não é normal. O ser humano, ele foi feito para ser sociável, para o convívio. Nós fomos feitos para o convívio. Quando a Bíblia fala assim, que na criação do homem, Deus falou, não é bom que o homem fique só. É isso que ele quer dizer. O homem tem que ser sociável, o homem tem que conviver com alguém. Vou fazer uma companheira para ele, uma mulher, né, uma auxiliadora. Foi isso que ele quer dizer. Não é bom que o homem viva só. Né? Faria uma auxiliadora. Quer dizer, o homem foi feito, isso é fato. Né? Como diriam meus ovelhinhos lá de Portugal, né? É facto, e de Angola. Porque falar fato vai achar que é paletó aqui. Mas para nós é fato aqui, mas lá é facto. Com ser mudo, não é isso? Já foi, né? Mas tiraram. Lá em Portugal tiraram? Aqui no Brasil. O Brasil gosta de inventar, né? Então, o que acontece? Jesus, ele fala de uma situação que talvez Natanael não imaginasse que alguém mais poderia saber. Talvez fosse até um segredo dele, né? Ninguém tem que saber que eu estou com depressão, ninguém tem que saber que eu estou preocupado com isso ou com aquilo, mas Jesus sabe. Jesus sabe das suas preocupações. Jesus sabe das nossas preocupações. E ele se refere exatamente a um momento íntimo, a um momento particular do Natanael. E especificou, né, até a árvore, né? Porque ele figueira, podia falar da mangueira, árvore, da mangueira, da jaqueira. Ele especificou até a árvore em que ele estava debaixo dela, né? Que era uma figueira. E a árvore mais comum lá não era figueira, era oliveira. Né? Sim. A tamareira, a oliveira. A tamareira tem bastante. E Jesus falou o nome, a espécie, né, da árvore, exatamente para ele saber que ele, Jesus, vê todas as coisas, conhece todas as coisas e sabe das nossas necessidades, das nossas fraquezas. Não é verdade? E tem pessoas nesse momento até que estão pensando, Deus não se preocupa comigo, não se importa comigo. Mas ele mandou que o buscássemos, né? Ele está fazendo o que aqui? Ele está batendo aí. Então você tem que
dar ouvido ao chamado dele, ouvir a voz dele, porque aí sim ele vai fazer parte da sua vida. Ele não é um intruso, ele nos deu o livre-arbítrio e ele deixa que escolhamos o caminho que queremos seguir. Então você está ouvindo a voz dele, dê ouvidos e aí você vai ser transformado. Sabe o que eu estou pensativo aqui? Quem de nós nunca se isolou, nunca teve um particular, uma preocupação, uma aflição, ou esbarrou no limite, né? Pensando, e agora, como é que eu vou sair dessa situação? E Natanael estava debaixo da figueira lá, cabisbaixo, pensativo, solitário, não queria, naquele momento, companhia, né? Mas quem é que estava lá? Jesus. Isso de forma invisível, né? E os olhos dele estavam, ou seja, Jesus sabia onde Natanael estava, Jesus conhecia o momento dele, tá? E ele disse, antes de Filipe te chamar, não é isso? Sim. Eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Como Jesus não havia passado por lá fisicamente, então exclamou Natanael, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Quer dizer, se Filipe bastou ser chamado para seguir Jesus, Natanael já teve que ver um pouquinho mais, né? Teve que ver conhecer a onisciência de Jesus, né? Sim. Aí Jesus também achou pouco isso, ó. Jesus falou, porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. Que coisa maravilhosa, né? Imagina como Jesus ficou feliz e satisfeito com a atitude de Filipe, só o fato de ser chamado foi bastante, foi suficiente. Porque se Jesus falou, só porque eu falei que te vi, você crê? Quer dizer, Jesus já achou bom. Acho que ele deu uma nota 6,5 pro Natanael ali. Filipe foi 10, né? Filipe foi 10. Filipe só perdeu um pouquinho no Enem, futuro, né? Depois, porque lá no João 14, ele mostra-nos o Pai, isso nos basta. Foi ele que falou isso aí, não? Aí já, na prova do Enem, ele já andou perdendo os pontos, não é verdade? Vamos falar a verdade, né? Mas também por quê? Porque Jesus já havia anunciado que ia embora. Então ficaram aqui turbados, preocupados. Não é verdade? Porque tinha gente pensativa em casa, eu tive que abordar isso aqui. Na prova, no vestibular mesmo, vamos ver, nem não, vamos pro vestibular. No vestibular, o Filipe perdeu, mas ainda passou no teste ainda, né? É só ver depois um tanto de unção que ele recebeu, né? O Tomé que, acho que levou bomba, né, o Tomé, né? O Tomé levou bomba. Que não fosse a misericórdia de Deus, ele levou bomba. Tem que botar o dedo, questionou aí, né? Né? E depois falou de novo. O Tomé foi reprovado em duas situações. Mas o Filipe, ele depois teve essa recaídazinha, mas continuou ainda acima da média. Agora o outro lá não precisou de alguma coisa, mas Jesus já achou pouco. Por quê? Porque se formos observar, tem gente que já está 1 ano assistindo o programa, vendo, tem gente que não sabe nem precisar mais o número de milagres e os chamados de Deus, as mensagens, ou seja, quantas vezes Deus bateu na sua porta e a pessoa não se rendeu, não se curvou, não se atinou para o chamado de Deus. Você vai ser cobrado fatalmente. Vai. Ou seja, as oportunidades, isso é para bispo, para nós, né, pastores, para obreiros. Quantas oportunidades já tivemos de Deus até hoje, não é verdade? Então, no final das contas, o Natanael creu e por causa daquela maneira, daquele comportamento, daquela atitude, pelo fato dele ter precisado de pouco, porque ele precisou de pouco, quer dizer, pouco, vírgula, né? Porque precisar saber que alguém é onisciente não é pouca coisa, né? Mas Jesus achou pouco porque tinha outros lá que viram milagre e só foram fazer fofoca ainda.
Ah lá, ó, tá querendo tomar o lugar de Herodes. Tá querendo tomar o lugar de Herodes, tá querendo tomar o lugar de... Não, falando dos policiais lá que levavam a fofoca lá. O sumo sacerdote, enfim. Tá querendo tomar o lugar de Caifás, tá querendo tomar o lugar de não sei de quem, entendeu? Então vamos matá-lo. Né? Infelizmente o poder é complicado, né? Quer conhecer a pessoa, dá poder a ela para resolver as situações. E capricharam aí no gengibre, né? O pessoal pensa que eu tô emocionado, né? Porque. Olha como é que tá. Aí, tá vendo? Tá brilhando. O negócio tá ardendo, cara. Jesus Cristo, mas também, né? Dessa vez eu acho que. Essa esposa ali, né? Dos bispos. Mandou colocar bastante. Então, colocou, obedeceu. Concluindo, né? Essa mensagem é linda, né? É maravilhosa ela, porque no final das contas, Jesus falou assim, só porque eu falei que te vi, crês, né? Eu te digo que coisas maiores verás. Pois maiores coisas do que essas verás. Quer dizer o seguinte, que se eu não preciso de muito para acreditar, eu vejo muito, né? Sim. Que coisa linda, né? Se eu não preciso de muito para acreditar, eu vou ver muito, né? E se eu precisar de muito, eu vou ver pouco, até porque Deus não tem que provar nada para ninguém. Não. Tinha uns que andavam atrás de Jesus, já tinha acabado de ver a multiplicação dos pães, acabado de ver milagre. Mostra-nos um sinal. Jesus falou, vou dar sinal para vocês, né? O sinal do profeta Jonas, Vocês estão querendo demais, seus cabeçudos, Mas aí, essa história linda aqui do Felipe, do Natanael, é para nos abençoar, para abençoar você. Você precisa de quanto mais para acreditar, para vir, para se convencer. E você, bispo, pastor, você que faz a obra, esposa, né? Você foi chamado, escolhido para uma obra tão extraordinária, e às vezes você sai fazendo fofoca, né? E quer levar na justiça, enfim, e questionar uma coisa que você já foi testemunho ocular, né? Como será a cobrança para com você? Aí é você e Deus, não é verdade? Vamos orar, já é o segundo dia que, em vez de abençoar a água, abençoa o chá. Vai tomar, vai... Mas é água, né, o chá. Vamos orar então. Vamos lá, bispo. Senhor, nosso Deus e poderoso Pai, graças te damos por tudo que o Senhor tem falado. O Senhor tem batido várias e várias vezes em cada porta de cada coração. Então, Senhor, nós te pedimos, por favor, abre os olhos daqueles, meu Pai, que ainda estão com os olhos fechados para Ti, que o Teu poder possa agir e eles recebam um toque da Tua mão poderosa, porque nós queríamos, Senhor, convencer a todos, mas só o Senhor pode fazer isso. Então, entregamos todos em Tuas santas mãos e os abençoamos em nome do Senhor Jesus, Pai. Pai, eu oro por uma multidão, Senhor, são muitos que nos ouvem, que nos veem, e parte deles esperançosos, confiantes, como Felipe, porque aqueles dois ali, na verdade, representam dois povos diferentes, que agem de forma diferente, que acreditam de maneira diferente. Uns precisam ver, Pai, outros só precisam da palavra. Mas o Senhor é tão bom que tem mostrado a todos, aos que precisam e aos que não precisam. O Senhor tem mostrado a grandeza, o poder. Então, Pai, cura, liberta, prospera, abre portas, levanta um exército para sustentar a Tua obra. Abençoa os dizimistas, os ofertantes, os patrocinadores. Consagra a água do Teu povo, esse chá, Senhor, também. E abençoa a todos nós que vamos beber. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba da água abençoada. Domingo vai ser especial, então, 7 da manhã, em Santo Amaro, a Santa Ceia, né? A cerimônia mais importante, portanto, o domingo mais importante do mês é o da Santa Ceia, tá? E excepcionalmente não haverá imposição de mãos.
por causa da Santa Ceia, que é muito mais gente, e também por causa da viagem e da terceira concentração que faremos num outro estado, que é no estado de Goiás, em Goiânia. E no dia 23 nós vamos estar de volta no Paraná. Dia 23, então vamos estar de volta no Paraná. Tá? E no dia 31, em São Tomé e Príncipe, com o pastor Evaldo, né? E em breve anunciando aí o dia da reunião dia 31. do MDA. Muito bem, 31. MDA é quando que é? Vai ser em abril, provavelmente 6 ou 13, vamos confirmar. Então, em breve também anunciando Minas Gerais, porque eu pedi para dar um tempinho por conta do tempo, da distância. Portanto, as que estão próximas, né? No caso é Goiânia, 23 Paraná, Curitiba, cidade mundial, novamente, lá sim com imposição de mãos, e também dia 31 em São Tomé e Príncipe, ali com aquele povo, pela primeira vez. Nós vamos fazer a inauguração, mas como não vai comportar na igreja, esse ministério geralmente faz a inauguração da igreja na praça, tá bom? É claro que isso aí é uma provocação para os inimigos que perseguem. Deus abençoe e até lá em nome de Jesus. Deus abençoe.